Bom dia, meu irmão, minha irmã. Glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Nesse momento, nesse novo dia, no qual estamos tendo mais essa oportunidade, é motivo para agradecermos ao Senhor. Não tenho dúvida de que você entende que Ele é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Agradecendo a Deus, agradecendo também a você, agradecendo a você que tem intercedido, a você que tem entendido acerca de cada palavra que o Senhor tem concedido para transmitir, e no momento em que ela está sendo transmitida, está chegando até ao teu coração uma resposta vinda do coração de Deus para o seu coração. Por isso, nessa manhã eu quero lhe dizer, se porventura estiver tendo alguma dúvida em teu coração, se você tem alguns pensamentos que querem te levar, estão falando ao seu ouvido, dizendo que não tem jeito mais para você, onde você é um caso perdido, onde você é uma pessoa que ninguém dá nada por você, as pessoas não querem saber, ainda que estejam tramando algo contra a sua vida, ou até mesmo falando diretamente para você, investindo contra a sua vida, a vida da sua família, eu quero te dizer que registrado na palavra do Senhor se encontra que nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prevalecer. Às vezes é fácil falar, não é verdade? Às vezes é muito fácil nós falarmos, mas ao ver que alguém está preparando e você, ao invés de chegar a Deus, você coloca a sua atenção naquilo que está fazendo e não a sua confiança naquele que é maior do que aquilo que estão fazendo. Onde a certeza é de que nenhuma ferramenta preparada contra a minha vida vai prevalecer. O que importa é que você, dando crédito, crendo nessa palavra do nosso Deus, depositando a sua fé, se revestindo de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a coroa da justiça, o escudo da fé, calçando os pés com o evangelho da paz, levando as boas novas, revestindo do escudo, para poder ficar firme contra os dardos inflamados do maligno. Se você faz isto, você está sendo completamente
você está completamente guardado, onde ninguém poderá lhe tocar, porque maior é o que está em você, maior é o que está em mim, maior é o que está em nós, do que aquele que se encontra no mundo. Esta confiança é que o Senhor espera de cada um de nós, que nós venhamos a depositar nele, crer nele de todo o coração, entregar a ele o teu caminho, confiar nele na certeza de que o mais ele irá fazer. Esse Deus, ele amou o mundo de uma maneira que não tem como explicar. Foi de tal maneira que deu o seu Filho único para se entregar naquela cruz, em meu e em seu lugar. Por isso eu quero te dizer, de todo o meu coração, aqui está alguém que é totalmente grato pela libertação. Um dia, Deus me permitindo, o Senhor tocando, se for da vontade do Senhor, que eu dê o meu testemunho, eu irei dar. Eu fiz eu gosto muito de escrever, de meditar na palavra do Senhor, de ler, e eu quero dizer que eu tive o privilégio, uma coisa que eu sempre quis, porém, não sabendo, por não ter estudo, eu fiz um pequeno livrinho, um pequeno exemplar de 37 páginas, dizendo o testemunho de alguém que é totalmente grato pela libertação. Este alguém que é totalmente grato pela libertação sou eu, Belisário de Oliveira Garbeiro, que com alegria, com amor no coração, estou dizendo para você que você pode ser também um daqueles que irá ser totalmente grato ao Senhor quando você deixar a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Esta é uma grande verdade. O inimigo, por 7 caminhos, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair e vai sair de você. Você vai perder amigos que você pensa, onde você pensa que são, na verdade, seus amigos. Mas você tomando uma decisão, uma atitude em ter uma nova experiência, uma nova novidade de vida, um estilo de vida, que eu queria realmente dizer, é um estilo de vida. As pessoas vão ficar, de certa forma, falando, não, ele ficou assim agora, é porque agora ele está bem, e louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas vão se afastar de você. Mas se você tem algo de Deus, se você traz com convicção uma palavra para um coração que se encontra perdido, em busca de uma palavra amiga, em busca de um socorro, onde esse Deus, ele deixou, e nós encontramos na palavra os dons, acerca dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar dizendo, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, dos dons espirituais. Romanos, acerca dos 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Olha só o que diz acerca dos dons. Os dons, eles existem, meus amados.
Os dons espirituais, eles são reais, mas há um dom que ele é maravilhoso, que é o dom supremo, o dom acerca da diversidade de dons. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer assim, acerca da diversidade de dons espirituais. Há tantos que estão buscando dons, que estão buscando seus dons, estão clamando a Deus, estão buscando. Eu peço ao Senhor, eu tenho pedido ao Deus querido que me conceda o dom do socorro, e Ele tem me concedido, porque tem deparado com pessoas que estão em busca de socorro. O mundo já não aguenta mais, estão em busca de paz. Ninguém está compreendendo mais ninguém nesta vida. Há pessoas que estão em posição pensando que é melhor do que você, que é melhor do que todo mundo, que ele é a pessoa, que ele é a última bolacha do pacote, se considerando, olhando somente para o seu próprio umbigo. Meu amado, nós estamos em um mundo onde precisamos estar nos unindo, somando a nossa fé, multiplicando em busca das almas perdidas. Esta é a nossa esperança, intercedendo por aqueles que estão intercedendo também. Vamos nos unir, orando com sinceridade. Oh, meu Deus, regozijai-vos sempre, regozijai-vos, digo outra vez, regozijai-vos sempre. Seja constante em oração. Vamos estar orando se nós estivermos de joelhos dobrados, caminhando de joelhos dobrados diante do Senhor. Eu tenho uma certeza, eu coloco diante de você a certeza de que o Senhor, Ele tem uma providência, pois Ele é a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. É esse Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai mencionar acerca da diversidade de dons espirituais. E ele vai dizer assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está dizendo aqui o sentido da palavra ignorante. Não é que você seja uma pessoa bruta, mas sim uma pessoa que está ignorando a palavra de Deus. Esta é a colocação do grande apóstolo, servo do Senhor. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, eres levados aos ídolos, mudos conforme eres guiados. Éramos nós, eu posso dizer de mim. Você, acredito que pode dizer para você que teve um encontro e que está vivendo essa vida de comunhão com o Senhor. Eu não sei qual é o seu testemunho, eu não sei qual foi a palavra que fez com que você enxergasse, entendesse que não há outro caminho a não ser o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, embora muitos estão ignorando que Jesus Cristo é o único. Meus amados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer: e quantos estão andando, seguindo aos ídolos mudos, e continuam permanecem fazendo as mesmas coisas. Porém, nada está acontecendo, e quando acontecem, eles colocam como se fosse aquilo que está dando a eles, mas não é isso.
o Deus desse século, com D minúsculo. Ele não quer que você reconheça a glória de Deus. Ele não quer. Por isso ele cegou o entendimento. Você que anda cego espiritualmente, não dando ao Senhor o primeiro lugar na sua vida, você pode ter a certeza absoluta, a maior certeza absoluta, se você não deixar o Senhor tomar o primeiro lugar na sua vida, quem estará tomando o primeiro lugar é aquele que veio para matar, roubar e destruir. E quer destruir a sua vida. Quer que você vá para o inferno. Quer junto com o diabo e seus anjos e os seus adeptos. O inimigo, ele vê o lobo. Ele vê as dificuldades. Ele vê os problemas. Ele vê. Então, ele abandona as ovelhas, Ele vê o lobo, ele vê que está vindo o inimigo, o leão, ou o problema, independente do tamanho que seja, ele vai sair, deixar você e o leão, deixar você e o gigante, deixar você e o problema. É o que vai fazer. Porém não, Jesus ele veio para nos dar vida, e uma vida em abundância. Vida em abundância. E a vida em abundância não quer dizer no sinal de cifras. Não é isso que o Senhor está mostrando. Ele quer te dar uma vida de paz, pois Ele é a paz. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo está oferecendo uma paz falsa. Então, por que o apóstolo Paulo vai dizer mais? Portanto, vos quero fazer compreender que alguém... Deixa eu colocar o outro óculos, meu querido, enquanto eu não fizer essa catarata. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Olha, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Então, se você fala pelo Espírito de Deus, jamais você vai falar que Jesus Cristo é maldito. Isso o apóstolo Paulo está deixando bem claro. E ninguém que diz que Jesus é o Senhor, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Você só irá dizer que Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Se você não diz que Jesus Cristo é o Senhor, você não tem o Espírito Santo de Deus. E quantos estão buscando? Se você não for batizado em línguas, se você não for batizado pelo Espírito Santo, você não vai falar. Se você não falar em língua, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Então, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O que estou falando aqui é porque eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi, não que eu não acredite no dom de línguas, não que eu não acredite, mas eu quero dizer que não há necessidade. Embora o Senhor, Ele usa alguém para falar, mas no meio àqueles que estão falando, muitos podem estar falando línguas que não são as línguas vindas do Senhor, na orientação do Senhor. Pode estar confundindo e você pensando que está vindo de Deus e na verdade não está. Você está ouvindo. Eu não sei se você já participou, porque eu não participei de algum dessas
como é que fala, centros de macumbaria, que vê lá o que faz. Eu não quero ofender, não estou ofendendo ninguém aqui. Mas se você já foi hoje é um servo do Senhor, você sabe que da forma que falava, eu já vi só relatos, testemunhos de pessoas que o mesmo que estavam falando lá, eles viam falando dentro da igreja, onde eles tiveram a compreensão de que nem sempre aqueles que estão falando quer dizer que ele é mais santo do que aquele que não fala. Amados, eu vim para trazer a devocional, o Senhor me leva para este capítulo. Mas eu quero dizer uma coisa somente para concluir, entrar na devocional. Eu fiquei na introdução 20 minutos. Ora, eu quero dizer, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Olha como é clara a palavra do Senhor, meu querido. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. São os dons. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Tem aqueles que têm o dom, tem esse presente guardado dentro dele, porém ainda não descobriu, não entendeu. E a outro pelo Espírito os dons de curar. Olha que dom lindo, você ter o dom de curar, o Espírito Santo tocar no teu coração, e você está andando em comunhão com esse Deus, e vendo aquela pessoa passando por aquela dificuldade, e se o Senhor te presenteia com este dom, olha que dom lindo, que dom maravilhoso. O dom de curar pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E há outro, é operação de maravilhas, olha que dom maravilhoso. E há outro, a profecia. E há outro, dom de discernir os espíritos. Há outro, variedade de línguas. Aí, muitos querem este dom, o variedade de línguas. Você falando em línguas, o que as pessoas irão entender se chegar um indulto dentro da igreja? E vai ali para participar e chega todos falando. Se estiver um falando em língua, tem que haver outro para interpretar. É a orientação que temos na palavra do Senhor. Eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo está mostrando neste momento, onde muitos se colocam na posição de que é mais santo do que o outro, porque fala em línguas. Meu amado, eu vim acabar trazendo devocional, mas o Senhor me levou a falar algo nesse sentido. E como gosto de estar aqui orando, eu gosto de estar antes pedindo ao Senhor a sua orientação. Na direção do Senhor, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos mostrando. Mas quando somos... 12. Discernir espírito, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Um de ser o dom de falar em língua, e tem aquele que tem o dom de interpretar a língua. É tipo, você tem aqui um falando a língua no inglês, e tem aquele ali que vai como é que fala? Revisar. Presta atenção.
vai interpretar. Opa! Dificuldade? Nossa, tinha que passar aqui no computador, tinha que apertar. Então, ali se falou inglês, se chegar alguém e falar inglês para você, que você não vai entender, mas teve um que estudou inglês, ele está ali, ele interpretando aquela língua, ele vai transmitir o que ele está falando. Se está falando em espanhol, está estudo. E assim, não é diferente com o Senhor. Ele pode estar falando em uma língua estranha, em uma língua lá da África, do africano, porém tinha que ter uma outra aqui que entende aquela língua para poder interpretar o que ele está falando, para que a igreja seja edificada. Hoje não, vemos ali, muitos estão ali falando língua. Louvado seja Deus, não estou criticando, meus queridos. Mas se o Senhor deu para falar, eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido, porque senão eu serei cobrado. Eu sei que se eu coloquei para falar a verdade, eu devo falar a verdade. Eu devo falar a verdade. Então preste atenção, você que está em busca desse dom, cuidado. Outra interpretação, mais um só. É o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Distribuindo a cada um só é o mesmo Espírito. Mas é devocional que eu vim para trazer no dia de hoje, meu querido, amado irmão, está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 11 e no versículo 12, onde vamos deparar com uma devocional no qual você entenderá tudo, onde você irá não ter dúvida nenhuma de que somente Jesus Cristo é o Senhor. Você vai entender que Jesus Cristo é o Senhor. 5, 11 e 12. E o testemunho, tem que ser esse aqui mesmo. Tem que ser o outro óculos mesmo. No versículo 11 da primeira epístola de João, a palavra vai mostrar que a fé em Jesus e as suas consequências. A fé em Jesus e as suas consequências. Se eu deposito a minha fé em Jesus, eu vou ter as consequências da fé que eu depositei naquele no qual o Senhor enviou, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A fé em Jesus e as suas consequências. Quer dizer que se eu creio naquele que Deus enviou, as consequências na minha vida, elas vão ser completamente diferentes das consequências que muitos estão tendo, como eu já tenho consequências. Tive as minhas consequências da maneira que agi, onde não deveria ter agido. E você age de uma forma onde você pensa que não terá, mas você terá a sua consequência. Você irá deparar com ela, e pode ser não muito boa. Você pode entristecer, aí vai lembrar, vai pedir oração. Vai pedir que ore, aí você vai procurar. Quantos estão ali somente nesses momentos procurando ao Senhor? Aí a fé em Jesus e as suas consequências. Esse é o título da mensagem. A fé em Jesus e as suas consequências. Grave bem isso, meu irmão. Onde você está tendo a oportunidade de fazer a sua escolha.
e que você possa escolher Jesus para que as consequências venham ser as melhores sobre a sua vida, para que a sua família venha a ser alcançada e que o seu testemunho venha a ser um testemunho verdadeiro, que você possa procurar, possa apresentar como obreiro aprovado, não tendo nada do que se envergonhar. Eu me envergonho do meu passado. Quando eu lembro do meu passado, eu sinto nojo. E está lá em Ezequiel. Quando vos lembrares do vosso passado, dos vossos pecados do passado, sentireis nojo. Hoje eu sinto nojo dos pecados que cometi, daquilo que fiz e que me trouxe consequências terríveis na minha vida. Mas agora não. As consequências são outras. As consequências é eu poder chegar aqui e transmitir para você uma palavra, desejando a você que você venha ter uma vida de transformação. E não uma vida onde você terá consequências mediante as suas atitudes nos dias de hoje. Ou independente se amanhã, de repente, a consequência, as atitudes de hoje suas serão as consequências da manhã, e a sua atitude hoje possa ser tomar a sua decisão, entregar a sua vida a quem é o Senhor Jesus Cristo, que pode conduzir aqueles que não acreditam que Jesus Cristo é o caminho, que somente por Ele você está no inferno. Você estará no inferno. Eu sinto muito falando, não com ignorância, meu irmão. Não com ignorância. Não com ignorância. Igual ouvi, porque tem uma pessoa que me acompanha, e ela chegou e enviou uma mensagem para mim, dizendo que não era para mim falar com muito respeito com essa pessoa. Para mim não precisa de gritar, você não precisa de gritar, mas eu não estou gritando. Eu tenho consciência de que não estou gritando. Agora, se está sendo incomodado, é porque a palavra está falando ao teu coração. Eu tenho certeza disso, porque essa palavra tem que confrontar com o meu coração, com a minha vida, com a sua vida. Naquilo em que você está fazendo de errado, pensando que está certo, essa palavra confrontando, você vai pensar. E você vai dizer coisas que, na verdade, não deveria dizer. É por falta de conhecimento, é porque o Deus desse século, o diabo, Satanás, o diabo cegou os seus entendimentos. Glória a Deus. Ó Senhor, então, a fé em Jesus e as suas consequências. Vamos lá no devocional diária de hoje, versículo 11 e 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ponto. Aí depois vem essas... E o 11 primeiro. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Primeiramente era o 11, eu li o 12. Então e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ponto. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. No nome do Filho de Deus, que é Deus. Que é Deus. Para você que diz que não é Deus, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico olhando assim para aqueles que não acreditam. E como vai ser duro. Poucos dias atrás, falei ontem,
houve um calor. As pessoas já sentiram. Agora imagina o inferno. Você, com Jesus, você jamais entrará no inferno. E por outro lado, você, com Jesus, você não entrará no inferno. E por outro lado, não tendo Jesus, você não pode fazer parte de uma vida eterna, onde Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. Quem recebe a Cristo tem uma vida pela fé. Quem recebe Cristo em sua vida pela fé tem a vida eterna e está salvo. Mas não é apenas crer e dizer, agora eu já estou salvo. Não é isso. Há necessidade de exercício, há necessidade de estar alimentando, há necessidade de estar com a sua vida no altar. Ela faz parte, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você pensa, porque crê em Jesus você será salvo, não. Você tem que dar frutos dignos de arrependimento. Não devemos confiar na nossa fé. Não devemos confiar nossa fé na religião. Não devemos confiar nossa fé na religião. Quantos estão depositando a sua fé em uma religião? Nas ideias humanas, no que fazemos ou o que pensamos. Não pode ser assim, mas sim naquele que justifica o pecador. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nossa fé deve se apoiar na graça de Deus através do que Jesus Cristo fez por nós. Esta é a fé que salva o pecador. A fé em Cristo Jesus, que a fé em Jesus e as suas consequências. A fé em Jesus e as suas consequências. Não que você vai estar livre de problemas. Não. Jesus, ele não esconde. Ele deixou bem claro, no mundo vocês vão passar por aflições. A graça é um favor que veio da parte de Deus para nós, sem nenhum merecimento da nossa parte. Sem nenhum merecimento da nossa parte. Pode acreditar nisso. Sem nenhum merecimento da nossa parte, o Senhor nos deu, nos presenteou com o seu Filho Jesus. Deus realizou para nós o que jamais poderíamos fazer. Por isso, confiemos na morte e ressurreição de Cristo e não nos ensinamentos de homens, onde muitos estão seguindo doutrinas que foram implantadas pelo homem, onde você vai na Bíblia, a Bíblia é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Se eu sigo a palavra, eu vou estar dentro dos padrões divinos. Confiemos nas obras de Deus e não nas nossas obras. Você que está idolatrando aquele que está ali, aí você vê multidão, você fala, Deus ali está, Deus está aqui. Não é por você ver o número de pessoas que mostra que Deus se faz presente, porque muitos estão ali para ver aquele que está lá na frente e não aquele que está nos céus, não crendo nas suas palavras. Em 1 João 2,25, quer ver? Olha só, 1 João, mas só voltar aqui um pouquinho. Agarra as folhas, agarra. Nossa, Deus. Até passar a folha desagarrar aqui, passou o dia.
2,25, 1 João é 2,25, quer ver? 2,25. Deixa eu marcar com a caneta aqui. 2,25, depois eu não erro. 2,25. Você pode marcar também aí, ó. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É as consequências, a fé e a fé em Jesus e as suas consequências. Aí vai dar 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí a gente olhando mais em João 1,4, olha só, João 4, 1, versículo 4, João 1, versículo de número 4, ele vai dizer assim, que olha só, ele vai mostrar, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, e nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Olha só, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ontem eu quis mencionar algo e não diz. Aí para aquele que pensa que Jesus não é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Mas só que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Se estava com Deus, e verbo é a palavra, então ele se fez carne e habitou no meio de nós. Então você vê claramente que é Deus. Jesus é Deus. Não é verdade? Então, só para esclarecer alguma dúvida que eu estou dizendo isso aqui. E João 3,36, também um versículo muito conhecido, eu acredito que você saiba ele de cor, mas eu tenho que conferir para não falar errado aqui. 3,36, aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É muito sério esta palavra. João 5,24 também é um versículo conhecido, e você querendo gravar, guardar ou anotar para você conferir, aí você vai ver. 5,24, olha só. É justamente na folha que eu vou que vai agarrando, tá vendo? Mas ela não desagarra. Parece que ela cola, só para mim não ler. 5,24. Olha só, eu gosto de conferir, falar e vou marcar também para mim não perder aqui, ó. 5,24, onde nós vamos colocar aqui um ponto final, né, na devocional de hoje. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a morte não é o fim, ele passou da morte para a vida, ele vai viver eternamente. E o interessante é que o Senhor sente prazer na morte dos seus santos, daqueles que estão vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Então, o que eu devo fazer para mim ter essa vida, para me alcançar, para mim ter esse momento de comunhão com o Senhor? Eu estou gostando, louvado seja Deus por você estar gostando, mas o melhor mesmo é a atitude que você irá tomar. Neste momento, depois de ouvir tudo isso, tomar a sua decisão por Jesus, render aos pés do Senhor Jesus e confessar a Ele como Senhor. Entregar a sua vida, ser o Senhor da minha vida, ocupa o primeiro lugar. Deus querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Obrigado, tem feito por mim pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai.
Obrigado pela vida eterna e pelo privilégio de poder ser chamado de filho. E poder ser chamado de filho. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus, pela vida que Ele entregou em meu favor, pelo sangue que Ele derramou por mim, pelo exemplo de obediência, de bondade, de amor. Você pode dizer para o Senhor: perdoa-me, me perdoa, Senhor, por confiar demais nas coisas desse mundo, onde eu estava sendo um idiota, eu estava sendo um louco, eu estava cego. Mas agora não, agora eu estou vendo que a glória do Senhor está se manifestando na minha vida. Então me perdoa por confiar demais nas coisas deste mundo. Eu quero depositar a minha confiança no Senhor cada dia mais. E que este possa ser o desejo do teu coração. E dessa forma você pode dizer: eu oro em nome de Jesus. Caso você queira tomar uma decisão, caso você queira aprender mais da palavra do Senhor, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Eu aproveito para lhe fazer um convite, desejando estar conosco. Primeira Igreja Batista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora. Quando você estiver passando, vier visitar alguém aqui no bairro de Benfica, Nova Era, então eu convido a você para estar conosco, onde o anjo da igreja, o qual manda o meu grande abraço, e as bênçãos do Senhor, que continuem sendo derramadas sobre a vida do anjo da igreja, o nosso amado e querido pastor Bruno de Souza Melo, com a sua amada e querida esposa, irmã Cláudia, não sei falar o sobrenome, Cláudia Melo, de Souza Melo, então vou falar assim, mas tem mais, eu sei. E a esse ministério, a esse ministério que servimos ao Senhor, não dizendo que os outros ministérios Deus não está falando, não é nada disso, mas desejando nos fazer uma visita, nós vamos estudar. Iniciando o primeiro dia, domingo, escola bíblica dominical às 9 horas. Às 10 horas, o nosso culto pela manhã. Às 18 horas, a nossa união de treinamento, onde nos repartimos, sociedade de homem, de mulheres, de crianças, de adolescentes. E às 19 horas, o culto de adoração ao Senhor. E à quinta-feira, temos o nosso culto de oração. Mas segunda-feira a igreja não para, não é só porque abre no domingo e na quinta que no resto da semana não está fazendo nada mais. Temos estudos, os pequenos grupos onde estamos nos lares. Amém? Você é convidado. A você que já convidei, esteja conosco. Você vai se sentir bem. Porque não há como não sentir bem se não for com Jesus, como é o título, a fé em Jesus e as suas consequências, onde as consequências vão ser as melhores. E por fim, você irá herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, graça e paz vos sejam multiplicadas. Não somente na minha vida e da mesma forma não somente na sua, mas da mesma forma assim em toda a sua família e onde estiver um descendente da minha família e da sua família. E onde estiver um servo do Senhor espalhado pelos 4 cantos desta terra, que recebam as bênçãos copiosas do Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Tenham todos um ótimo sábado e um ótimo final de semana. Amém? Deus abençoe mais uma vez. Forte abraço. Fique na paz. Em nome de